Hoje com a pesquisadora da Embrapa Agricultura Ocidental, a Michele Tomasi, para a gente falar um pouquinho de recuperação do solo agrícola após as queimadas. Olá, Michele, boa tarde. Olá, olá, bom dia. Bom, estamos vivendo aí uma situação terrível com as queimadas, mas as queimadas sempre foram um problema, hoje proibidas por lei, mas o estrago que a queimada faz no solo, seja na pastagem, seja na cultura, é um negócio impressionante. Mexe com o meio ambiente, mexe com micro-organismos, mexe com material orgânico que serve como adubo da terra, esfumaça tudo, prejudica a saúde, enfim. Praticamente a queimada, que foi uma prática muito utilizada no passado, já ficou mais que provado que é um negócio hoje extremamente danoso ao solo. E aí entram vocês da Embrapa Agropecuária Oeste que eu estou vendo ali. E aí vocês entram para, vamos recuperar o solo, temos que fazer alguma coisa. A gente sabe que naturalmente, com o tempo, se volta a um regime de chuvas normal, vai a brota de sementes, mas demora muito tempo. E existem métodos e jeitos de acelerar isso ou de minimizar os prejuízos e os danos. Então, a pergunta é simples, como é que a gente acelera aquilo que a natureza vai fazer naturalmente se as condições voltarem ao normal? Sim, nós sabemos que temos aí essa perda, né, como você já falou, é bem significativa, né, porque são vários anos que vem acumulando toda aquela palhada, que vem protegendo o solo, né, matéria orgânica que está ali, nutrientes, a parte biológica, como você disse. E como que a gente pode agora reverter isso, né? A gente sabe que nós temos aí um período, né, próximo do plantio, e tem pouco tempo para a gente fazer uma nova palhada. Então, o que a gente tem de solução, muitas vezes, é fazer um cultivo rápido aí de primavera, que temos, por exemplo, crotalária, júncia, pode ser um sorgo, um milheto, principalmente o milheto e a crotalária júncia, são os mais indicados aí que pode fazer um cultivo entre uns 50 dias mais ou menos para estar aportando palhada e não cultivar, não acabar plantando com solo descoberto, que corre um grande risco aí, né, de perda na semeadura, né? E existem algumas plantas ou cultivos que reagem de forma mais rápida, mesmo com um terreno muito sofrido após uma queimada? Então, o que nós recomendamos é que a gente trate essa cultura que vem agora para fazer uma palhada rapidamente como uma cultura agrícola. Por exemplo, se for colocar o milheto, os mais rápido agora no momento seria o milheto e a crotalária júncia. O milheto, por exemplo, cultivando ele já com adubação, né, fazendo como se fosse a cultura principal, essa adubação que vai no milheto já vai ficar para a soja, né, porque ele não vai ser colhido. E cultivando ele ainda dá tempo de cultivar uns 50 dias aí, fazer uma palhada até significativa e ainda dessecar ele e plantar soja num período adequado. A gente sabe que a longo prazo precisa ser feito um planejamento melhor, né? Se não for possível, né, fazer agora, se a área queimada foi uma grande área da propriedade, né, é difícil de fazer em toda, mas se for uma parte pequena, você separa aquela parte para o final e acaba fazendo esse plantio. Mas é importante que a longo prazo, tipo assim, vamos supor que produziu a soja, se é possível ter uma pastagem, né, no próximo ano, ou quem tem gado, quem já faz integração lavoura-pecuária, talvez destine essa área para o cultivo de gramínea, né, porque a gramínea tem um sistema radicular mais intenso, tem uma capacidade de recuperação do solo muito mais rápida, da biota. Então, é um planejamento que depende de cada situação, né? Tá. Bom, você falou em milheto e crotalária, que reagem mais rápido, né, numa recuperação aí, de solo. É importante esperar um período, porque você tem uma variação muito alta de temperatura por conta da chuva, desculpe. Eu é que estou querendo enchente. A gente está precisando de água. Estamos precisando de água. Então, você tem um superaquecimento do solo e isso demora algum tempo, porque se você sair colocando rápido as sementes, elas podem não germinar da forma correta, né? E a chuva está chegando aí, por exemplo, o centro-oeste vai chegar mais lentamente. A nossa previsão do tempo já falou, chegou para o sudeste. Qual é um período aí que você tem que esperar pós esse incêndio grande aí? Não, a gente tendo as primeiras chuvas, sendo chuvas significativas que, né, consigam ter
água suficiente no solo para germinação, né, ponto, já é possível cultivar, como se fosse colocar na lavoura, né? A gente tem que aguardar aí, na nossa região mesmo já tivemos boas chuvas, o milheto tem um desenvolvimento bom, não quer dizer que seja só ele, por exemplo, se a pessoa não vai fazer um cultivo para tornar, pode deixar aquela área com pasto, eu colocaria uma braquiária, ela tem mais poder de recuperação, mas se eu quero plantar soja, eu tenho que optar por plantas de desenvolvimento rápido, e aí o milheto nem em todas as regiões vai ter, né? Tem produtores também que não vão conseguir a semente nenhum dos dois, né? Nem desse nem do outro. Vai acabar fazendo a plantio da soja sem cobertura mesmo. Arriscado, né? Torcendo para dar certo. E depois, talvez numa safrinha, em vez de colocar o milho, coloque uma cultura de mais tempo, principalmente a braquiária com crotalária, né? Existem várias opções, né? Pode ser outro mix também. Mas para desenvolvimento rápido nesse período de primavera, o milheto e a crotalária junta têm se destacado assim, nas nossas pesquisas aqui. E na impossibilidade de ter os dois, os capins resolvem melhor, né? Porque não deixam a terra nua, né? A terra, o que não pode é ficar a terra nua. Embora muitos agricultores ainda não se utilizem dessa técnica ou não pratiquem isso, mas é importante já ir colocando na cabeça, porque muita gente já faz. A terra nua é a pior coisa que existe. E ainda mais depois de um incêndio grande, de grandes proporções. Então, o capim, ele reage mais fácil, né? Reage. O problema é que se a gente colocar a braquiária agora, como ela tem um desenvolvimento um pouquinho mais demorado que o milheto, ela não vai dar uma boa massa em 50 dias, mais ou menos, que é o que a gente tem para ainda plantar uma soja num período bom. Mas solos arenosos tem que se pensar com muito cuidado, né? Porque esse calor agora, pode faltar uma chuva lá no plantio, e os solos arenosos são muito mais críticos, né, do que os argilosos. Não que os argilosos não precisem de uma cobertura, né? Sempre é bem-vinda, mas os arenosos é bem pior. Se for arriscar, né, arrisque colocando uma cultura antes, para ter uma cobertura. Foram algumas práticas adotadas pela agricultura brasileira que hoje são revistas de modo extremo e corretamente e coerentemente, né? A queimada, são práticas do passado. Estou lembrando aqui de quando eu era criança ou jovem. As queimadas, né? Aí depois o solo arenoso que nós temos, que depois descobrimos isso, solo pobre e arenoso, grande quantidade, a gente teve que reforçar aí com calcário e outros produtos para poder fixar a terra. O solo argiloso que a gente tem e que é o solo bom, ele não é em grande quantidade. Mas nós inventamos aí a agricultura tropical. Vocês da Embrapa, nesses 52 anos aí, têm um papel fundamental nisso. E hoje nós temos aí a braquiária, a salvação da lavoura. Eu diria não da lavoura, mas do gado, né? É a salvação do gado, porque nós temos várias braquiárias, vários capins e prontos para os mais diversos solos arenosos aí que a gente tem dando essa cobertura. Então, é importante trabalhar. Se você ainda não usa a técnica da cobertura, não deixe, começa a pensar direito. Né? Começa a pensar direito, adota isso porque é para o seu bem. Porque na consequência daquilo que eu falei antigamente, que se utilizava, que era a queimada, e a pobreza do nosso solo, falta de riqueza e questão dele ser arenoso, vinha o problema qual? Da erosão, né? Que era a consequência natural. E nas beiras de rio, então, a retirada da mata ciliar acabava causando o assoreamento dos rios. Os rios iam ficando rasos. Depois se descobriu que não tinha que deixar o gado para ir beber a água lá na beira do rio, não. Deixa a mata lá aqui. Enfim, vamos mexendo aí. E o plantio direto, né, só para a gente fechar, que está aí mais do que nunca para provar que a proteção do solo garante umidade, garante germinação do que vier, enfim, diminui a quantidade de adubo que você tem que colocar, porque já é uma adubação natural. Esses são os caminhos, né? Sim, sim. A gente perde muito, né, nessa queimada, como complementando aí, né? A gente tem os nutrientes todos disponíveis ali na hora e alguns já perderam por volatilização, outros vão para o solo, podem ser perdidos realmente por erosão, né, escoamento ali. Então a gente vai precisar um aporte também de nutriente diferenciado nesse solo que teve queimado. E no a cobertura, né, a palhada aí, ela você falou, né, que a braquiária é a salvação do gado, mas eu diria que da lavoura também, porque a lavoura se beneficia muito do pasto, né, da braquiária, principalmente quando tem pastejo, né, a gente tem um aumento de carbono, assim, muito maior do que a lavoura que não tem gramínea, não tem essa pastagem ali por um tempo maior. É isso aí, salvação do gado e salvação da lavoura braquiária.
O milagre do capim. O capim virou milagroso. Isso é Para sensacional. nossa região aqui centro-oeste, né? No sul já é diferente, eles conseguem ter várias outras culturas, mas nós não temos muito o que, né? Para aguentar essa seca, né? Toda. Esse calor daqui tem que ser um capim bem resistente. Aí realmente vocês podem procurar, né? Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande, né? Trabalha com diversos tipos de capim aí para várias situações. Então, hoje não tem desculpa para não cultivar, né? É só ir atrás que temos vários tipos. Boa, Michele, gostei. Hoje não tem desculpa para ficar empurrando com a barriga, não. Vai lá e toma a solução rápida do problema, resolve, porque depois você vai saber que o prejuízo é bem menor. Olha, muito obrigado pela sua participação. Deixa seu contato de internet para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto aqui. Ok, eu que agradeço. Bom, você está na Embrapa... Embrapa Agropecuária Oeste, eu estou em Dourados, Mato Grosso do Sul. O telefone da Embrapa aqui é 67-3416-6850, o telefone da minha sala. E também quando você liga no telefone geral, 6700, eles encaminham, né? Qualquer chamada, qualquer contato. Eu sei, porque sempre que a gente precisa, pode ligar no PABX da Embrapa, no direto de qualquer uma das Embrapas e perguntar lá, pedir o que você quer, que o encaminhamento é super rápido. Se não tiver resposta aqui em Dourados, vai ter, gente manda a nível nacional e é respondido. Você sabe que na sexta-feira eu entrevistei um pesquisador lá em Embrapa, lá do Ceará, frutas tropicais. Eles já importaram os clones para fazer a tropicalização e implantar a produção de pistache no Ceará. Pistache no Ceará. E eu até mandei o boletim para a rádio, porque eu achei muito interessante. Na sexta-feira eu faço um boletim segunda e quarta para a Band News FM, e eu mandei assim, falei, pistache no Ceará. Eu comecei assim. E depois eu repercuti na minha rede, eu mando, né, para todo mundo aí. Todo mundo ficou abismado com esse negócio. E no texto eu falava assim, a Embrapa não arrega. Dê o desafio que a Embrapa não deixa barato. Ela vai buscar a solução para o problema. Está aí. E a braquiária também. A braquiária vem junto com os 52 anos da Embrapa. As braquiárias, né? Todos os capins. Os consórcios aí, todas as sucessões. É isso aí. Tem várias alternativas. Obrigado, Michele. Até a próxima. Obrigada a vocês. Boa semana. Está só começando, tá bom? Para vocês também, para todo mundo aí.